Iniciando aqui a aula para a revisão sobre potenciação. Já vimos no ensino fundamental, pela ordem cronológica, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A potenciação é a quinta operação básica da matemática aprendida no fundamental. A potenciação equivale a uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, como temos uma sequência de multiplicações de mesmo número, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ao fazer essa multiplicação, a gente tem o resultado 16. Essa mesma multiplicação pode ser representada pela potência 2 elevado à quarta, que também dará o mesmo resultado. No fim, a potenciação é uma maneira de usar menos caracteres, menos valores, para representar uma mesma conta. Contas extremamente grandes com repetição de vários números pode ser representada por uma potência com bem menos símbolos, mesmo assim não mudando o resultado final da nossa conta. Teoricamente, uma potência a elevado a n ela pode ser representada assim: a vezes a vezes a, onde a quantidade de a tem n fatores. Em toda potência, a gente chama esse a, é chamada de base, é o valor que é repetido incontáveis vezes, dependendo da conta. E o n é chamado de expoente, é o valor que vai dizer quantas vezes devemos colocar a base para fazer a conta. Em si, o n ele não faz conta em si, ele só te dá um valor, uma orientação de como vai ser a conta, mas ele não entra dentro em si da conta da potência. A potência tem várias propriedades que serão trabalhadas hoje, mas alguns pontos antes de entrar nessas propriedades que veremos tem que ser definida para podermos entender. Quando a gente tiver uma potência de a elevado a 1, ou seja, qualquer valor elevado a 1, ele será igual a ele mesmo. E se tivermos uma potência de a elevado a 0, com expoente 0, a resposta sempre será 1, com exceção de 0 elevado a 0. Essa conta na matemática é considerada indeterminada, igual a divisão por zero, que você não pode fazer, especialmente a potência de 0 elevado a 0 também não terá resposta para nós. Também deveremos revisar como é que resolve uma potência de expoente negativo. Temos aqui a fração 2/3 como base, elevado a menos 2 o expoente. Enquanto eu tiver o expoente negativo, eu não posso resolver a conta. Então a gente fará um processo inicial de inverter essa fração, onde o 2 que era numerador vira o denominador, o 3 que era dominador vira numerador. Ao fazer essa troca na fração, o expoente que era negativo se torna positivo. 3 meios elevado ao quadrado, aqui sim a gente pode resolver normalmente. Seria 3 meios vezes 3 meios, ou seja, a fração aparece duas vezes na nossa conta. 3 multiplica por 3, o numerador vai dar 9, o denominador 2 vezes 2 dá 4. Assim a gente resolve a potência e encontramos o resultado 9/4. Quando a nossa potência de expoente negativo não for uma fração, o que deveremos fazer? Ainda assim, faremos uma inversão do valor 5. Imaginaremos que embaixo do 5 existirá o valor 1, então o inverso de 5 é a fração 1/5. Ao fazer essa troca, novamente, o expoente, que era negativo, se torna positivo. 1/5 ao quadrado é 1/5 vezes 1/5. Numerador vezes numerador, 1 vezes 1 dá 1. Denominador 5 vezes 5, 25. Então, o resultado de 5 elevado a menos 2 é 1/25. E se eu tiver uma raiz quadrada elevada a um valor negativo? O processo será o mesmo que o anterior. Imaginaremos que embaixo do raiz quadrada de 3 exista 1. Então, o 1 se torna o numerador e o raiz quadrada de 3 se torna o denominador. Esse valor agora se torna elevado ao quadrado porque mudamos o sinal do expoente. Assim, repetimos a potência duas vezes, 1 sobre raiz quadrada de 3, 1 sobre raiz quadrada de 3. Multiplicando 1 vezes 1, encontramos 1. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. No final, temos a resposta 1/3. Relembrando esses casos especiais, podemos trabalhar propriedades únicas da potência. A primeira propriedade é: se eu tiver a multiplicação de duas potências de mesma base, nós poderemos juntar os expoentes. A maneira apresentada aqui está muito algébrica, vamos ver uma situação com valores para poder entendermos melhor.
5 elevado ao quadrado vezes o 5 elevado ao cubo. A base é 5. Então, a gente vai repetir essa base 5, que é a mesma, e pegaremos o expoente 2 e 3 e somaremos. 2 mais 3, 5. Então, se tornaria 5 elevado à quinta potência. A partir daqui, é o processo normal de potência. Repetiria o 5 5 vezes e depois multiplicaria. Aqui, o objetivo é trabalhar as propriedades, e se não encontrar o valor inicialmente. Também percebo que eu poderia ter resolvido essa conta resolvendo primeiro quanto era 5 ao quadrado e depois resolvendo quanto era 5 ao cubo e depois multiplicando. É também um método válido para resolver essa conta. O que estamos apresentando aqui como propriedades são técnicas que você pode ou não usar durante as suas tarefas, questões que vão ver sobre potência. Em alguns casos, essas propriedades servirão para diminuir muito o trabalho, tornando uma conta que parecia mais complexa um pouco mais simples. Mas haverá alguns casos que talvez fazê-la diretamente, resolvendo as contas sem usar propriedade, será melhor. Quanto mais exemplos vemos de potência, mais vocês saberão quando se deverá usar as propriedades ou não. Então, mais um exemplo. 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado à quarta potência. A base é 7. Vou repetir o 7. E o expoente 2 e 4 iremos somar. 2 mais 4, então eu vou ter a potência 7 elevado à sexta. E essa propriedade também serve se tiver mais de dois valores. 10 ao cubo vezes 10 à quinta vezes 10 à quarta. Como tudo é de base 10, eu vou poder colocar a base 10 como uma única e somar os expoentes 3 mais 5 mais 4. 3 mais 5, 8, com mais 4, 12. 10 elevado à 12ª potência. Percebam que eu só posso usar essa propriedade se a base for sempre a mesma. Segunda propriedade. A divisão de duas potências de mesma base, eu posso deixar como base única e subtrair os expoentes. Um exemplo. 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. É uma divisão de potências de mesma base, base 5. Então, repetiremos a base 5 e pegaremos o expoente 3 e subtrairemos pelo expoente 2. 3 menos 2, 1. 5 elevado a primeira, como já vimos, basta repetir o 5. Outro exemplo a fixar. 7 elevado à quarta dividido por 7 elevado ao quadrado. Mesma base novamente, base 7, repetimos, e subtrairemos os expoentes 4 e 2. 4 menos 2, 2. Então, aí teríamos, pela propriedade, 7 ao quadrado. A partir daqui, resolveríamos normalmente. 10 elevado à sétima dividido por 10 elevado ao cubo. Mesma base, em uma divisão, repetimos a base 10 e subtrairemos 7 pelo expoente 3. 7 menos 3, 4. Então, assim teríamos 10 à quarta. Terceira propriedade. Potências de potências. Temos uma potência elevada a algum valor e essa mesma potência é elevada a um segundo valor. Exemplos. 5 ao cubo elevado ao quadrado. Quando isso ocorrer, iremos repetir a base, nesse caso é 5, e multiplicaremos os expoentes. Então, a gente vai ter que fazer a conta do expoente 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, esse é o expoente final que teremos. 5 elevado à sexta. Mais um exemplo. 7 ao quadrado elevado à quarta. Repetiremos a base 7 e multiplicaremos os dois expoentes. 2 e 4. 2 vezes 4, 8. Então, pela propriedade, teremos 7 elevado à oitava potência. E se tivermos uma potência sobre outra potência sobre outra potência? Segue a mesma propriedade. Repetiremos a base, que nesse caso é 10, e multiplicaremos o expoente 2 vezes o expoente 3 vezes o expoente 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, teremos 10 elevado à 24ª potência. Quarta propriedade. Produto de dois valores elevado a um expoente. Isso será igual a cada valor multiplicado separadamente elevado ao expoente. Assim, se a gente tiver 5 vezes 3 ao quadrado, poderíamos multiplicar 5 vezes 3 e depois fazer a potência. Mas também poderíamos fazer isso. Separar essa multiplicação em duas, e onde o 5, para poder eliminar o parênteses, ficaria ao quadrado, junto com o 3. Então, não é somente um termo que ficaria ao quadrado, os dois termos ficariam ao quadrado. A propriedade só se resume a isso.
7 vezes 2 à quarta. Poderia botar 14 elevado à quarta? Poderia. Como também, se eu for usar essa propriedade, eu terei 7 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Último exemplo dessa propriedade, 9x elevado ao cubo. Normalmente essa propriedade é muito útil em caso que você tenha uma letra na sua conta. Então, nesse caso, o que faremos? Dividiremos 9 e x separadamente em duas contas, onde o 9 ficará ao cubo e o x também ficará ao cubo. Quinta e última propriedade. Uma fração elevado a um expoente. Nesse caso, tanto o numerador fica elevado ao expoente, como esse denominador também ficará elevado ao mesmo expoente. De certo modo, nos exemplos iniciais, a gente já viu essa propriedade. Então, um exemplo. 5 terços elevado ao quadrado. O que significa essa propriedade? Que o numerador 5 ficará ao quadrado e também o denominador 3 ficará ao quadrado, os dois ambos. A propriedade também se resume a isso. 7 décimos elevado à quarta. Mesmo caso. O 7 ficará elevado à quarta, e assim eu poderia resolver normalmente. Como o 10 eu poderei elevar à quarta também, porque é o mesmo expoente, os dois terão ambos o mesmo expoente. Veremos alguns exemplos que usarão essas propriedades mais de uma vez. Então, exemplo 1. Eu tenho 5 à quarta vezes 5 ao cubo, dividido depois por 5 à sexta. Então, aqui a gente usará as propriedades da potência. Percebam que eu tenho a mesma base, tudo é a base 5, e expoentes, onde temos potências multiplicando e depois dividindo. Então, pela primeira propriedade, a gente poderá repetir a mesma base 5 e somar os expoentes 4 com mais 3. Como a próxima potência está dividindo, eu vou poder subtrair esse expoente 6. Aqui tendo uma expressão mais simples. 4 mais 3, 7. 7 menos 6, 1. 5 elevado à primeira, 5. Podem verificar que essa conta se tornou bem mais simples se eu tivesse que fazer cada potência separadamente. Resolver 5 à quarta, depois resolver 5 ao cubo, multiplicar elas, para só depois dividir pelo resultado que eu ainda deveria procurar 5 à sexta. Nesse caso especial, usando as propriedades, a conta fica bem mais simples e com menos contas, operações necessárias a ser feito. Exemplo 2. 2 terços elevado a menos 2, mais 1 meio elevado ao cubo, menos 6 elevado ao expoente zero. Então, a gente tem várias propriedades aqui. Temos, primeiramente, potência elevada a um valor negativo. Teremos que inverter a fração, se tornando 2 terços se torna 3 meios. Menos 2 se torna agora 2. Então, 3 meios ao quadrado é a primeira parte que sai da nossa conta. 1 meio elevado ao cubo é a mesma coisa que pegar 1 elevado ao cubo sendo o numerador e 2 elevado ao cubo sendo o denominador. Menos 6 elevado a zero, qualquer valor elevado a zero é 1. Só que como tinha um menos, então esse 1 que era positivo se torna agora negativo. A partir daqui eu tenho que resolver as potências ao quadrado e ao cubo. 3 ao quadrado e 2 ao quadrado vai se tornar 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, tem a primeira parte da nossa conta, 9 quartos. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Então, temos o segundo numerador, 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, nossa segunda parte da nossa conta, 1 oitavo. Repetimos o menos 1. E aqui, já não temos mais nenhuma potência, mas temos frações. Então, precisamos igualar o denominador dessas três frações, considerando que embaixo do 1 existe 1. Então, o denominador seria MMC 8. Então, a primeira fração, 9 quartos, para ter o denominador 8, significa que o numerador e o denominador têm que ser multiplicados por 2. Então, 4 vezes 2 dá o denominador 8, 9 vezes 2 dá, então, 18. A fração 1 oitavo já tem denominador 8. Então, basta repetir agora 1. E menos 1 sobre 1, estamos imaginando que o último 1 ele tem embaixo 1. Para o denominador 1 virar 8, ele tem que ser multiplicado por 8. Então, o numerador também é multiplicado por 8. 8 vezes menos 1, menos 8. Então, 18 mais 1, 19. 19 menos 8, 11. Então, encontramos o resultado final dessa expressão com potências, 11 oitavos. E aí, encerramos o exemplo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato.